Amores, queridos e queridas, como é que vocês estão, beleza? Vocês podem ver que eu sempre estou descabelado nessa bodega, né? Então, vamos lá, né? Mais um videozinho, vamos continuar aqui com as nossas tautologias, ok? Não se esqueçam, só para reforçar, primeiro link aqui do vídeo, na descrição, meu curso de programação do Zuruba, bastante coisa, programação orientada a objeto, projetinho bem legal de um mini RPG, e outras coisinhas mais que eu vou adicionando ao longo do tempo. E turmas eu abro a cada bimestre, tá bom? Então, pelo menos por enquanto, né, esse vídeo aqui está saindo em fevereiro, já vão se aprontando para a turma de março, tá bom? E eu vou abrindo a cada primeiros 10 dias de bimestre, beleza? Então vamos lá. No último vídeo eu falei sobre distributividade, agora nós vamos falar sobre os modos ponens e os modos tollens, né? Também, se você já fez parte de eletrônica, vocês vão entender isso daqui, que isso daqui tem bastante na parte Aqui já é mais, o modus ponens e modus tollens já é mais aqui da parte mesmo de lógica, tá? Da lógica proposicional. Então vamos no modus ponens. Modus ponens. Modus ponens, ele é o alfa, que é um alfa, né? E. É que eu estou falando E que é conjunção, tá? Então, trabalho na parte de programação também. Então, uma conjunção, ela é um E. Se a gente for tratar como se fosse uma porta lógica, tá bom? Ou um operador lógico. E, A implicando em beta, alfa implicando em beta, então, equivale ao quê? Equivale a... Equivale não, perdão. Implica em beta, que é um B, tá bom? Então, se A implica em B, então é B. Implica, no fim das contas, implica em B, tá bom? E eu tenho aqui o modus tollens, e não tollens, tollens. Modus tollens, né? E o modus tollens é não beta e alfa implica em beta, então é não alfa, ok? Então você tem essa parte. Se A implica em B, então é B. Se não B e A implica em B, então implica em não A, tá bom? Agora eu tenho também a parte do silogismo disjuntivo. Silogismo disjuntivo. Disjuntivo. Que deveria ser um J, tá? Disjuntivo. E o silogismo disjuntivo, né? O que quer dizer? Então quer dizer que se eu tenho um alfa, ou um A, sei lá, ou beta, aqui é um ou, né? Ou beta. E não implica, pô, aqui é um não, caramba. Não há, que é não alfa, né, para ser mais exato. Então implica em beta, tá bom? Eu tenho aqui o outro, que é o silogismo. Tem o silogismo hipotético, tá bom? Silogismo hipotético. Tem aqui I, que é um I, tá? Hipotético. Que é um silogismo hipotético. O silogismo hipotético, ele é alfa, que é um A, tá? Implicando, se ele implica em beta, beleza? E beta implica em gama, eu lembro se Y aqui é um gama, então isso quer dizer que alfa implica em gama. Deveria ser um Y mais bonitinho. Aqui, mais ou menos. Entenderam o raciocínio disso? Então, aqui, é como se fosse mais ou menos assim. Quer ver um exemplo?
Vamos pensar num exemplinho simples. Vou fazer aqui um exemplo mais ou menos, tá bom? Se avião implica em ter asas e ter asas implica em voar, então avião implica em voar. Mais ou menos isso. Né? Quer dizer que isso realmente é algo lógico, né? Algo plausível? Não exatamente. Né? Mas é como se... Ou se, por exemplo, assim... Vamos ver um outro exemplo mais fácil. Pensando em parentesco, é como se eu estivesse falando mais ou menos assim. Vamos ver se eu consigo pensar alguma coisa a nível parentesco. Né? Se A implica em B e B implica em gama, né? Alfa implica em gama. Isso é fato. Só que eu só estou tentando pensar em um exemplo e nenhum exemplo vem na minha cabeça agora. E agora está passando um helicóptero, acho que tipo a 1 metro da minha casa. Não sei se vocês escutaram. Né? É que eu realmente não me vem nenhum aqui na minha cabeça. Né? É como se fosse assim... Caraca, não me vem nenhum exemplo, cara. Me desculpa, galera. Uma hora eu penso num exemplo, num silogismo hipotético. Né? O único que eu pensei foi esse daí do avião, mas o exemplo do avião em si ele não é muito bom. Né? Mas dá para você, por exemplo, substituir, dá para você fazer essa implicação aqui. Né? Dá para você fazer essa implicação, você pegar essa fórmula aqui da esquerda e implicar aqui nessa daqui da direita. Tá bom? Mas realmente, perdão, eu não consigo pensar em nenhum exemplo escrito, nenhum exemplo falado disso. Né? Me travou aqui a cabeça. Tá bom? Desculpa. Eu tenho aqui a lei de Peirce, P-I-R-C-E, né? De Peirce. Né? E a lei de Peirce é o que? Se A implica em beta, que é um alfa, tá bom? Eu não consigo escrever um alfa bonito. E isso implica em alfa, então quer dizer que isso implica, tudo isso implica em alfa. Tá bom? O contrário não estaria certo se eu pegasse o beta e colocasse aqui desse lado, né? Porque A implicar em B é diferente de B implicar em A, tá bom? Então tem que tomar muito cuidado com isso. A ordem dos operadores aqui é importante. Beleza? Então a ordem dos operadores aqui é importante. Aqui sim, está falando se alfa implica em beta e o resultado disso daqui implica em alfa, né? Implicar é a palavra meio estranha, mas para frente a gente vai ver realmente o operador que é esse aqui, tá? Que é questão de implicação mesmo. Mas por enquanto a gente pode falar em implicar. Implica em alfa, então esse daqui da esquerda implica em alfa. E vai dar como é uma tautologia, então eu posso simplesmente só pegar tudo isso daqui e concordar, chegar na conclusão que é alfa. Beleza? Então, vamos lá. Depois da lei de Peirce, eu já vou fazer as últimas 4, tá? Então, tem a lei também de Duns-Scott, de Duns-Scott. E a lei de Duns-Scott é não há, alfa, não há, né? Implica em alfa implicando em beta. Beleza? Essa também é outra tautologia. Então, sempre vai dar verdadeiro nisso daqui. Beleza? Então, eu tenho a prefixação. Eu tenho a prefixação. A prefixação é alfa, implica em beta, que implica em alfa. Já esse outro aqui, nós temos o antilogismo. Nós temos o antilogismo, e aí já tem uma biimplicação aqui, né? Então, nós vamos falar aqui, ó. Eu tenho aqui um A, e alfa e beta, beleza? Implicando em gama, que lembre-se, Y é o gama, tá bom, galera?
perdão. Eu não sou bom ainda de letra grega e minha cachorra tá latindo por nada, tá? Então, normal. Então, tem aqui um Yzinho bem feinho. É equivalente, biimplicação aqui, né? Vamos dizer assim que é equivalente. Dizemos que é equivalente, tá? E ao quê? A que implica em beta, que implica em gama. Beleza? Então, nós temos esses daqui. Então, nós temos todas essas que dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. E de acordo com o livro, tem muitas outras, tá bom? Mas nós ficaremos com essas daqui, porque inclusive também é onde termina no livro, tá bom? Essas daqui são importantes, tá? Eu lembro que quando eu estava começando a fazer cursos de lógica, isso nos idos 2000 e pouco aí, né? 2013, 2014, se bem que tem bastante exercício aqui que a gente vai fazer também, né? Antes de passar para a lógica de predicados. Tinha muita coisa aqui para poder resolver, você tinha que pegar o exercício, você tinha que usar o modus ponens, o modus tollens, alguma coisa do tipo para poder chegar numa conclusão ou diminuir a bendita da fórmula, tá? Então, para isso que existe esse monte dessas brincadeirinhas aí, tá bom? Então é isso aí, pelo menos por enquanto. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.